Uma boa noite. Eu estou acostumado a pregar para crianças. Ontem eu preguei para crianças de 4 e 5 anos. Espero que aqui tenha um pouco mais de atenção do que tive ontem, né? Senão minha autoestima vai dar uma caída. Sou pastor, então, como foi apresentado, das crianças e pré-adolescentes aqui da igreja, da PIB. E junto com toda a equipe a gente faz o trabalho aí com as novas gerações, ensinando a palavra, ensinando a identidade deles através da Bíblia, né? E preparando eles aí para a vida, né? Para fazer a diferença nesse mundo. Nós não somos um ministério, eu costumo dizer isso, que não somos babá gospel, não somos o parquinho das crianças, uma creche. Nós somos um lugar que prepara uma geração mesmo para fazer a diferença nesse mundo. E a gente crê que elas podem, as crianças, né, desde a mais tenra idade, ter o seu relacionamento com o Senhor. Dentro da maturidade de cada uma, é isso que a gente incentiva. Então, se você ainda não traz seus filhos, seus pré-adolescentes, adolescentes também, porque a igreja tem trabalho com adolescentes e por aí vai, traga para os cultos, para as atividades, porque isso aí é muito importante para aquilo que nós cremos que faz a diferença na vida deles, né? E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com os irmãos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, e eu estou com um tema, né, que apesar de aparecer muitas vezes na Bíblia, não é um tema assim que a gente costuma ouvir muito, né? O Gerson me convidou para estar aqui compartilhando sobre esse tema, sobre órfãos e viúvas, né? E isso veio de uma conversa que eu tive com ele há um tempo atrás, e eu comentei um pouco da minha história. Eu sou um filho único adotado, né? E o meu pai faleceu em 2012. E quando ele faleceu, eu estava ali nos primeiros anos da minha vida adulta, e eu entendi que era meu papel apoiar a minha mãe. Minha mãe já, né, como agora viúva, eu o único filho, e entendendo também que ela dependia em alguns aspectos de mim, dando apoio e tal, eu fiz um compromisso. Não, eu vou estar junto com a minha mãe. Naquela época ainda não era casado. Depois disso, claro, as coisas mudaram, me casei, mas continuo dando suporte, o apoio e estando presente na vida dela como uma viúva e também agora, né, ali como parte, né, da minha família, diferente agora, mas entendendo também como missão de Deus. E eu falei isso, né, comentei com o Gerson, e esses tempos ele me convidou e falou: olha, eu gostaria que você falasse sobre isso. Por quê? E aí foi muito interessante. Ele falou que ele estava lendo a Bíblia. Enquanto ele lia aqueles versículos, e a gente vai falar sobre esses versículos agora, sobre os órfãos e as viúvas, ele teve um insight, o Espírito Santo ali deixou claro para ele algumas coisas. E a principal delas é que Deus espera de nós, né? E ele dá tanta ênfase nesse cuidado com órfãos e viúvas. Por quê? Porque é onde falta um homem. É nas situações onde a presença de um homem mais é sentida na vida de uma viúva, na vida dos órfãos e principalmente em todo o contexto que a Bíblia apresenta. Então eu quero convidar você a pensar um pouquinho, ainda que talvez não seja a sua realidade, qual é a sua parte nisso? Porque você, como homem de Deus, numa sociedade, numa igreja, numa comunidade de fé, Deus espera algo de você também. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia aí, se você trouxe, está no celular. Abra principalmente em Tiago 1:27. Eu vou ler outros versículos para mostrar a ênfase que a palavra de Deus nos traz em relação a esse assunto. Mas Tiago 1:27 você vai deixar aberto aí, a gente vai ler no final juntos. Mas olha só, eu quero ler esses versículos espalhados pela Bíblia, são só alguns que eu selecionei, que nos mostram uma ênfase da parte de Deus nesse assunto. Salmo 68, versículo 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Olha que interessante, o próprio Deus falando acerca de si, que Ele é o pai dos órfãos, que Ele é o juiz das viúvas. Então Ele toma para si o papel dessa pessoa que faz a diferença na vida desses. Deuteronômio 10:18. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Mais uma vez aqui, mostrando essa ênfase. Salmo 146, versículo 9. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os planos dos ímpios. Êxodo 22, de 22 a 24. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos. Se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Deuteronômio 24:17. Não pervertam o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomem como penhor a roupa da viúva.
Deuteronômio 27, 19, maldito quem perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Você já entendeu, né? Já deu para sentir que isso está presente na Bíblia, e muito presente. E isso também está presente no Novo Testamento. Isso fazia parte ali então da cultura do Antigo Testamento, do povo que Deus estava estabelecendo, que também era ali a vontade dele, que o povo, né, tivessem leis do céu, leis de acordo com a vontade dele. Mas Tiago, lá na igreja então, que tem um pouco mais de relação com a nossa realidade aqui, da nova aliança, Tiago 1,27 vai dizer: a religião pura e sem mácula para com o Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Eu quero orar mais uma vez com você para que faça sentido essa palavra para a gente nessa noite. Vamos orar. Senhor, não é à toa que o Senhor colocou na tua palavra tanta ênfase nesse assunto. O Senhor quer algo de nós. O Senhor espera que, como homens do Senhor, nós também tomemos a nossa postura, posição, façamos a diferença na vida daqueles que mais precisam. E nessa noite eu te peço que o teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra aos nossos corações. Deus, que a gente possa entender o que tem a ver com a gente e que a gente saia daqui disposto a fazer a sua vontade. Obrigado porque essa palavra, ela é o nosso manual daquilo que cremos e daquilo que buscamos fazer, e que a gente consiga fazer isso no poder do teu Espírito. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe, já deve ter ouvido isso em alguma exposição bíblica, mas naquela época do contexto bíblico, a vida de uma viúva era muito complicada, de um órfão também. Por quê? Era uma sociedade que girava em torno, né, da figura masculina dentro de uma família. Então, normalmente, né, a mulher ela não podia trabalhar para ganhar seu sustento, ela não tinha o seu papel profissional na sociedade. Então, se ela viesse a perder o seu marido, ela perderia o sustento, o sustentador, a provisão de casa. Ela provavelmente teria que ser sustentada pelos seus filhos, por aqueles que poderiam trabalhar então e sustentá-la. E da mesma forma, né, muitas vezes a gente encontra isso no Novo Testamento, né, também no Antigo, quando os profetas encontravam as viúvas e tal, elas muitas vezes dependiam da caridade das pessoas, das esmolas, e ali viviam, né, à margem da sociedade. Além disso, os órfãos eram vistos da mesma forma. Aqui, órfãos, né, a gente pensa talvez mais na criança, e é isso mesmo, o órfão é aquele que ainda não tem a possibilidade, né, que precisa de assistência, que ainda não tem a possibilidade do trabalho, do sustento. É aquele que muitas vezes, junto com a sua mãe, viúva, era passado para trás, perdia o direito, era injustiçado numa sociedade onde eles ficavam sempre à margem. Então, o que está acontecendo aqui naquela época, e hoje, ainda que algumas coisas sejam diferentes, ainda existe essa dificuldade, essa necessidade, é que a mulher, então, com seus filhos, se via desamparada. Ela se via angustiada, desesperada para o seu sustento, para a sua proteção. Ela olhava ao seu redor, olhava para a sua vida e não tinha com quem contar. O órfão não tinha um pai para protegê-lo, não tinha um pai para ensiná-lo, não tinha um pai para ser um modelo, para ensinar uma profissão que se passava muitas vezes de pai para filho. E a esposa não tinha mais o seu amparo, seja emocional, seja também sustento financeiro e recursos. E estavam ali suscetíveis a todo tipo de injustiça. Essa era a realidade, e ainda é. Mudam-se algumas coisas, mas ainda se sofre muito numa família sem uma figura masculina presente. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas a Bíblia deixa claro isso porque Deus ele não espera de nós uma vida egoísta. E aqui vamos pensar na igreja, vamos pensar lá no Novo Testamento. Se você já leu alguma carta pastoral, se você já leu algum evangelho, você percebe que a igreja não foi pensada para ser um clube espiritual, não foi pensada para ser um lugar que você frequenta, ouve uma palavra, vai para sua casa e vive a sua vida independente, buscando reter e acumular somente para você. Existe um chamado na comunidade de fé, na vida cristã, que tem a ver com isso aqui. Com compartilhar a vida, falar das dificuldades, pedir oração, mas também pedir, às vezes, uma ajuda financeira, pedir um apoio para um trabalho e por aí vai. Por quê? Porque a igreja tem muito mais a ver com uma família espiritual do que com um clube que você frequenta. Então, o que Deus estava falando aqui é, olha, se existe no meio de vocês pessoas passando por dificuldades próximos de vocês,
vocês são a resposta. Se numa família falta uma presença, falta um defensor, vocês podem ser a resposta. Se para um órfão falta um modelo, falta alguém que vai ajudá-lo a passar pelos perrengues da vida aí, com um pouco de suporte, vocês são a resposta. Deus diz que Ele é a resposta. A gente lembra dos primeiros versículos, Ele é o juiz, Ele é aquele que cuida, mas Ele também, sempre, quando Ele fala de igreja, fala do corpo de Cristo, Ele passa para nós essa responsabilidade. Ei, você não foi chamado apenas para eu te abençoar, você foi chamado para ser um canal de bênção, de sustento, de provisão, de proteção, para quem necessitar. Então, aqui nós estamos com esse salão lotado, glória a Deus por isso. Mas Deus espera algo de nós, homens de Deus. Deus espera de nós não só que a gente seja um exército que está pronto a morrer pela nossa família e por Jesus, mas alguém que também entrega a vida, entrega o que tem, por aqueles que precisam, pelos vulneráveis, por aqueles que sofrem. Esse é o nosso papel. É isso que Deus espera de mim e de você. Que a gente não olhe só para a nossa necessidade. Eu sei que o mundo nos empurra a fazer isso, o nosso coração nos empurra a fazer isso. Nós somos, todos os dias falamos, acumula, pensa no futuro, seus filhos, beleza, faz parte, é a nossa responsabilidade pensar na nossa casa. Agora, existe uma bênção maior, que é quando Deus nos chama a dar passos de fé e pensar além do nosso próprio cercadinho. É quando a gente olha, talvez, para aquele menino que está lá e trabalha com a gente, que talvez nos irrita porque é mais novo e não sabe fazer as coisas direito, e entende que o nosso papel talvez seja lá, dar algum apoio, dar algum suporte, dar alguma orientação. Talvez é olhar para as necessidades da sua família um pouco fora, talvez é uma tia sua, é uma avó, é alguém que precisa de um suporte maior do que você tem dado. Porque homens de Deus são a resposta para o seu tempo e para as necessidades das pessoas. Às vezes a gente fala, somos a resposta para o tempo, e fica uma coisa meio abstrata, como se nós, por sermos homens de Deus, a gente já vai fazer a diferença só por existir. Mas a gente faz a diferença quando a gente tira do bolso e faz uma compra para alguém, quando a gente investe na carreira de alguém que é mais novo, quando a gente senta para conversar e fala um pouco da vida com quem está precisando, quando a gente é ouvido para alguém que está precisando conversar. Eu falo porque eu precisei e Deus me deu pessoas assim. Meu pai foi um pai muito bom, mas não caminhava com Jesus, tinha ali suas dificuldades de criação, então muitas coisas não foram tão boas assim. Mas Deus colocou homens do Senhor no meu caminho. Eu me converti aos 15 anos de idade, então eu comecei a conviver na igreja, conhecer, chamava de tio, de tia na igreja, e começou a ampliar a minha linha de referências, o meu leque de referências. E que bênção foi eu aprender um pouco mais sobre família com um coordenador dos adolescentes da igreja. Que bênção foi eu aprender um pouco mais sobre responsabilidade com o pastor Michel, que foi um dos meus primeiros chefes. Que bênção foi eu começar a aprender. Por quê? Porque quando você vive como homem de Deus, você deixa um legado, você deixa marcas, você gosta de deixar isso, entendeu? Intencionalmente, eu quero marcar a vida de quem está perto. E não fico só olhando para frente, para aquilo que eu quero, mas quem está do lado também faz parte do meu legado e da minha missão. Bom, a Bíblia fala do nosso papel, da expectativa que Deus tem a nosso respeito. Agora, eu queria que você pensasse nisso. Talvez de pronto você não tem ninguém aí que você pense, mas seja alguém que entendeu que foi chamado por Deus para fazer a diferença na vida de quem precisa. Talvez você vai precisar organizar um pouco mais seu orçamento para ser generoso em ofertas de alimentos para as casas de orfanatos, enfim. Eu não sei como Deus vai te orientar, mas eu quero te dizer, Deus te chamou para fazer a diferença na vida de quem precisa. Para deixar marcas daquilo que você tem vivido com Deus, aquilo que você tem ouvido, aquilo que você aprendeu na tua história. Como é bom, nós termos referenciais. Eu não sei se você tem referenciais, se você teve na sua caminhada. E referenciais não significam pessoas perfeitas. Ninguém aqui precisa ser perfeito para deixar marcas na vida de alguém. A minha missão como pastor de crianças e pré-adolescentes não é substituir pai de ninguém.
Agora, eu me junto às referências da família quando eu estou sendo um pastor de crianças e pré-adolescentes, para ser mais uma referência para aquele pré-adolescente sobre, olha, dá para ser um homem de Deus, dá para ser alguém que ama Jesus e ser, né, legal, porque às vezes é isso, eles ouvem o contrário por aí. Então você pode ser essa referência na vida de alguém, você pode. Jesus disse, vocês são o sal e a luz do mundo. Sal e luz, eu não preciso ficar pregando sobre esse texto específico, mas significa impacto. Significa que onde você chega, você deixa algo. Deus te chamou para fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Olhe um pouco além. Pense um pouco além na sua zona de influência. Agora, eu quero ir um pouco mais fundo e usar esse tema para aplicá-lo à sua família e à sua realidade agora. Porque ainda que deu para entender que Deus espera de nós que a gente dê apoio àqueles que têm necessidades e que falta uma figura masculina ali, talvez dentro da sua casa você está deixando sua esposa viúva, porque a sua presença não vale muita coisa. Talvez dentro da sua casa os seus filhos são órfãos de pai vivo, porque a sua presença também não é de tanto impacto. E aqui talvez fique um pouco mais desafiador ainda, porque tem a ver com a gente repensar a maneira que a gente tem vivido. Se eu perguntar aqui quem se acha perfeito dentro da sua casa, dentro dos seus relacionamentos, ninguém vai levantar a mão. Agora, entre não se achar perfeito e perceber os erros e mudar, existe uma grande diferença. Porque, não, eu sei, aqui é a correria, é o trabalho, é cansaço, não, às vezes eu estou estressado. Ok, tudo isso faz parte, né, da vida, né? Todo mundo tem essa lista. Agora, o que a gente faz então? Para vencer isso aqui, para deixar isso de lado e intencionalmente ser um pai presente, ser um marido que dá suporte. O que a gente faz? Bom, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu preciso falar para você que o único jeito de você conseguir fazer diferente é no poder do Espírito Santo. Talvez você esteja aqui e você está tentando, mas você não consegue. Eu quero te falar que você não vai conseguir sozinho. Você precisa do fruto do Espírito Santo. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o próprio Deus em nós, frutificando e transformando as nossas vidas, atitudes, pensamentos, sentimentos, intenções. Então, para você conseguir mudar, você precisa estar cheio desse Espírito Santo. Você precisa ter relacionamento com Deus, você precisa orar, jejuar, se santificar, abandonar pecado, cuidar dos seus olhos, da sua mente, dos seus ouvidos, e ali, em santidade, buscando ao Senhor, cheio do Espírito Santo, o caráter de Jesus começa a aparecer em você, e então na sua família você começa a mudar. É assim. Sozinho você não consegue. Com a ajuda dos irmãos fica mais fácil, mas é só no poder do Espírito Santo, porque você é um pecador, eu sou um pecador, nosso coração é corrompido, mas no poder do Espírito você vai ser um pai presente. Você vai ser um marido que faz a diferença dentro de casa. E sabe, quando a gente olha aqui para as indicações do Senhor na sua palavra, existem 3 características, né, que aparecem, que tem a ver com essa presença masculina. Uma delas é a defesa, é a proteção, né? Porque naquela época, como eu já disse anteriormente, havia muita injustiça, porque não tinha ninguém para proteger aquela viúva, aquele órfão. Então entenda, você, homem aqui presente, você foi chamado por Deus para ser um protetor. Mas não o protetor só pensando fisicamente, né? Não, vou ter que ter uma arma em casa agora. Não, proteção tem a ver com um lugar seguro dentro de casa. E às vezes, você mesmo está jogando contra um lugar seguro dentro de casa. Os teus rompantes, falar mais alto, falta de paciência, não tornam a tua casa um lugar seguro. Para uma criança, ela não consegue discernir qual é o nível. Às vezes a discussão está acalorada, às vezes vai terminar bem, mas ela não sabe, ela não entende. E talvez aquilo vai marcando, puxa, o pai é bravo. Então, segurança, proteção tem a ver com entender o seu papel de zelar por um lugar, um ambiente seguro. E como é bom a gente estar num ambiente seguro. Eu lembro quando eu era criança, eu saía com meu pai,
E eu não me preocupava com nada, né? Eu lembro de ele me levar para comer um x-salada, naquelas lanchonetes lá, com aquelas mesas amarelas de marca de cerveja, sabe? Bem aqueles x-salada bom, raiz, assim. E eu sentava com ele, ele pedia o x-salada, ele perguntava o que eu queria tomar, eu não me preocupava com o preço, eu não me preocupava se ia chegar alguém estranho ali, rondando a mesa. Depois ele pagava a conta, eu entrava no corcelzinho azul dele, ele levava para casa, a gente chegava em casa, estava tudo bem. Porque com meu pai eu estava seguro, até porque ele era policial, então eu pensava que ele era tipo um super-herói, assim, né? Podia vencer qualquer bandido que aparecesse. Segurança tem a ver com o nosso papel. Deus te chamou para trazer esse lugar seguro, e mais uma vez, não tem a ver só com, né, proteger da violência, mas tem a ver com um ambiente onde todos podem se sentir em casa, podem relaxar, podem ficar bem. Agora também tem a ver com provisão. Né, a viúva, o órfão, eles tinham que mendigar para ter provisão, para ter o pão, para ter a comida. E você, homem que está aqui, você foi chamado a ser, sim, hoje alguém que traz provisão. Né? Ainda que a cultura seja diferente, a maioria das esposas, das mulheres já também trabalhem, né, tenham sua profissão, né, enfim, mas ainda assim é a função, né, que Deus espera de nós ser aquele que mata no peito, aquele que faz mais, aquele que corre atrás, aquele que, né, se desdobra, igual aquela série que é bem famosa, né, tem 2 empregos, é o Julius, né, tem que ter 2 empregos se precisar, né, espero que você não precise, né, mas eu estou aqui brincando, porque faz parte daquele papel de provisão. Agora a provisão também não é só financeira, porque o que tem de família que está bem de grana, mas dentro de casa não tem um carinho, misericórdia. E, gente, vamos fazer um parênteses aqui. Eu trabalho com crianças há 14 anos. E o que eu vejo de criança passando pelos cultos, pelas células, reflete o quê? A casa. Sabe o que é interessante? A maioria das crianças, né, quem vai buscar, quem vai levar no ministério, são as mães. Ah, pastor, mas normalmente é porque o pai está estacionando. Tudo bem, eu sei disso. Tem todos os detalhes aí das dinâmicas, né? Mas é difícil. É difícil ver um pai que também no ministério, também no culto, sabe, se interessa, vai atrás. Provisão também tem a ver com isso. Provisão tem a ver com provisão para que, né, quando você está cuidando de uma planta, quando você está cuidando de uma horta, você tem que prover para que aquela planta cresça. Para os filhos, para as crianças, ou para os adolescentes, ou para os jovens, ou para as pessoas ao seu redor, você é aquele que provê para o crescimento. Você provê com palavras de encorajamento para sua esposa, na sua casa, palavras de elogio. Qual foi a última vez que você olhou e elogiou e agradeceu, foi grato por algo? Que não só, obrigado por fazer o almoço, não, obrigado por me amparar, obrigado por me dar segurança, obrigado por me ajudar, eu estou tentando e você está me ajudando nisso. Sabe, tem a ver com prover, com trazer aquilo que é necessário para o crescimento da tua casa. Será que você está trazendo o necessário? Você está trazendo a palavra de Deus, que é a principal provisão que você tem que trazer? Você está trazendo um ambiente de buscar a presença de Deus, de falar o certo e errado segundo a palavra? Ou você está misturado com tudo que esse mundo oferece? Provisão não é só financeira, provisão tem a ver com tudo que faz a tua casa crescer. Cultive a sua casa, defenda a sua casa. Lute contra qualquer tipo de injustiça com a justiça do Senhor. Sabe, como eu disse, né, como pastor de crianças, eu já tive algumas experiências aí no ministério nesses anos, né? E é muito interessante perceber a diferença que faz um homem posicionado com o Senhor dentro de uma casa. Existem até algumas pesquisas que mostram que quando a mulher se converte, né, passa a seguir a Cristo primeiro, existe lá uma porcentagem de chance de toda a família se converter. Mas quando é o homem que se converte primeiro, quando é o homem que fala, não, a gente vai seguir a Jesus, a nossa casa pertence ao Senhor, essa porcentagem da família toda seguir a Jesus, ela cresce absurdamente. Porque foi depositado sobre nós essa posição de referência, de exemplo. E é muito legal porque a gente vê os exemplos que não são tão positivos assim no ministério. A gente vê, por exemplo, meninos que... Eu lembro de um menino que a gente conheceu, que o pai dele, desde que eu conheci ele, já faz alguns anos,
O pai dele estava preso, e então ele só convivia com a bisavó, porque a mãe também não parava em casa. E eu lembro de como era esse menino, e de como era desafiador ensiná-lo, né? A bisavó trazia ele para a igreja, como era desafiador ensiná-lo, ter um comportamento, né, aceitável ali, ele era muito explosivo. Como era difícil. Por quê? Ele era um órfão. Não tinha alguém, e sabe, daí teve uma época, teve um dia, para você ter uma ideia, que ele levantou durante o culto, me xingou, ele era um pré-adolescente, tinha uns 11 anos, me xingou e saiu do ambiente de culto, assim. Aí eu falei, meu Deus. Falei com a bisavó dele, marquei de fazer uma visita, cheguei na casa deles, falei, olha, a partir de agora, toda semana você vai lá na igreja, a gente vai conversar. E aí ele vinha, e a gente conversava, e ele falava das coisas da cabeça dele, do que estava passando em casa. E esses tempos atrás, já faz alguns anos, ele me mandou uma mensagem numa rede social. Ele já deve estar aí com seus 18, 19 anos. E falou assim, pastor, será que a gente pode conversar? E eu fiquei feliz, falei, puxa, lembrou de mim. Né? Ele até perguntou, você lembra de mim? Eu falei, claro que lembro. Como é que eu esqueci, né? Dessa figura, né? Que me xingou, né? Me mandou para um lugar que não é muito legal, né? No culto. E ainda que ele tenha muitos desafios por conta do ambiente dele, né? Que legal, que de alguma forma ali ele lembrou. Mas o contrário também acontece. Como eu fico feliz quando chega um pré-adolescente, uma criança, você percebe que a criança é gente boa. Você percebe que o pré-adolescente é legal. E aí, claro, faz bagunça, conversa, tem que chamar atenção, mas aí você vai conhecer os pais depois. E aí, dito e feito. Você olha para a família, você vê ali, você conversa algumas vezes, você começa a ver que existe um posicionamento, existe uma presença. Sabe, mais uma vez, ninguém aqui vai ser perfeito. Mas existe uma diferença entre aquele que está presente, entre aquele que faz, né, tem certeza que está ali, o filho tem certeza que está ali, sabe, que senta do lado, que conversa, que tenta conversar, que fala, o que você precisar, você pode falar comigo. Existe uma grande diferença nisso. Então não busque perfeição, busque estar presente. Trazer provisão, trazer proteção e mostrar, né, com o seu exemplo como ser um homem de Deus. Na sua casa, mas também para aqueles que Deus colocar no seu caminho. Você foi chamado, lembra, para cuidar daqueles que precisam, para deixar marcas, para deixar um legado. Imagina se cada um de nós aqui se comprometer com esse chamado, com essa expectativa de Deus. Quantos órfãos vão ter uma referência a mais? Quantas casas de viúvas vão receber, né, um alimento vindo de uma oferta sua? Vão receber apoio. E quantas famílias nossas aqui vão ser cultivadas, porque você não traz só dinheiro. Você traz presença sua, de Deus, e tudo que é necessário para que eles cresçam. Você me permite orar por você antes da gente conversar mais um pouquinho nas mesas sobre isso? Mas eu quero te convidar a fechar seus olhos agora. Eu gosto de um autor que diz que a oração é uma resposta que a gente dá para Deus de uma conversa que Ele começou com a gente na sua palavra. Deus começou uma conversa contigo hoje, comigo, puxou um assunto com a gente aqui, sobre o nosso papel na sociedade como homens de Deus, dentro das nossas casas, com aqueles que estão perto. E você precisa responder, né, para o Senhor se você está disposto a fazer um pouco mais. Aí além, no poder do Espírito Santo, lembra disso? No poder do Espírito Santo. Quais são as áreas que você precisa do apoio de Deus aí? Talvez é na generosidade. É difícil pensar além do teu quadrado. Ou talvez seja no ampliar da sua provisão. Prover com mais. Com outras coisas que você está faltando. Com carinho, com afeto, com encorajamento, com palavra de afirmação. Deixa o Senhor falar contigo para você entender que essa não é uma palavra só que foi escrita na Bíblia para ficar ali como uma lei bonita, mas que faz parte de um estilo de vida de um homem que faz a diferença na sociedade, nesse mundo. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, que nos consola, que nos encoraja, que nos fortalece e também nos desafia. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus forte, um Deus poderoso, que nos chama para viver uma vida além de nós mesmos.
Uma vida de fazer a diferença, de deixar marcas, de deixar um legado, não só dentro da nossa casa, mas também na sociedade. Sendo o corpo de Cristo nessa terra. Sendo sal e luz nesse mundo. Na vida daqueles que estão vulneráveis, na vida daqueles que não têm um referencial, onde falta a presença de um homem. Deus nos capacita para isso. Eu te peço que o Teu Espírito Santo capacite cada um de nós, Deus. Eis-nos aqui, nós precisamos do Teu poder, do poder do alto, para conseguirmos cumprir esse chamado, essa missão. E Pai, eu te peço que nas nossas casas, nas nossas famílias, nunca falte, Deus, nunca falte a nossa presença. Presença completa, Deus. Presença integral. Deus, que haja provisão, que haja proteção, que seja um lugar seguro nos nossos casamentos, com os nossos filhos, no futuro. Pai, que a nossa casa seja conhecida por conter a Tua presença lá, Deus. Deus, eu te peço que o Senhor arranque dos nossos corações e da nossa mente toda a visão deturpada, distorcida que nós podemos estar carregando, que o mundo muitas vezes prega e a gente vai deixando entrar sem nem perceber. Uma visão egoísta, uma visão que pensa só nas nossas dificuldades e, sabe, não quer romper, não quer ir além, não quer vencer, não quer fazer a diferença. Pai, eu te peço, levanta aqui nos levanta, Pai, como homens de Deus nessa terra. Que onde cada um de nós estivermos, Deus, haja provisão, haja cuidado com os vulneráveis, haja um olhar com atenção para aqueles que precisam, Pai. Deus, isso não é uma tarefa menor, não é uma tarefa daqueles fracos, dos fracos. Às vezes essa tarefa parece uma tarefa muito assistencialista, né, Deus? E a gente carrega isso, Senhor, nos perdoa por isso. Mas não é, porque o Senhor nos chamou, onde tiver alguém que está precisando, a gente ser a resposta. Então nos ajuda a sermos a resposta, dentro de casa, mas fora de casa também. Abençoa cada irmão meu aqui presente, aqueles que estão vendo online também. E Deus, que nós possamos abraçar essa Tua expectativa, a expectativa do céu, de fazer a diferença. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus aí pelo pastor Eric, que nos abençoou muito hoje. Vai ter alguém para cuidar do estacionamento. E aí a gente imagina, tem alguém para cuidar dos desassistidos. A gente vai departamentalizando tudo. Quando Deus nos diz, ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem, mas ame o seu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E a gente precisa ter esse olhar para aquele que está passando necessidade à nossa volta. Ser o bom samaritano. A gente precisa. Uma vez, eu recebi um rapaz na minha sala para conversar aqui na igreja. E ele disse, pastor, eu estou frequentando a igreja há alguns meses. Estou gostando muito. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Durante um bom tempo da minha vida, ele estava dizendo para mim, durante um bom tempo da minha vida, eu precisei pedir dinheiro no sinal. E uma vez, você estava dentro do carro e não olhou para mim e não abriu a janela. E agora eu estou frequentando aqui e eu te vejo toda hora. E isso me vem à mente. Você não cuidou de mim naquele dia. E eu tive que pedir perdão para ele.
Falei, olha, a gente às vezes está com a mente distraída, está preocupado com outras coisas, mas eu não posso te dar desculpa, eu só posso te pedir desculpa. Eu quero ser um cara diferente. E aí a gente orou junto, a gente se abraçou. Ele veio a trabalhar na igreja depois, durante um tempo. Mas aquilo me marcou. Porque a gente não pode só falar, a gente tem que viver. A gente tem que fazer diferença. E a gente pode fazer muito, com muito pouco. Deus te deu tanto. Você pode fazer diferença na vida de alguém com muito pouco esforço. Mas o teu esforço faz diferença na vida de alguém. A gente quer orar por isso hoje. E pedir que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. Para a gente olhar em volta e a gente ser resposta de Deus para alguém. E que bom que Deus também puxou a nossa orelha hoje para dizer que sim, tem muita gente tão perto da gente que está carente e está órfão da gente. Dentro de casa, marido, né? Sendo marido, sendo pai. Você pode, sendo filho, você pode fazer diferença. Então eu queria orar com você hoje. A gente está nesse tempo santo, especial. A gente vai se apresentar e dizer, Deus, nos ajuda, tá bom? Você topa, você quer ser um cara melhor, um cara que tem esse feeling. A gente às vezes empurra para a mulher isso, né? Ah, ela tem um sentido, ela tem uma percepção. E aí a gente se apoia, né? Alguém vai fazer por mim. Não. Deus quer te dar um olhar diferente hoje. Tá? Um coração diferente hoje. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos juntos aqui e também na internet. E nessa hora, tanta gente aqui está ouvindo a tua mensagem, pôde conversar sobre isso. E a sensação que a gente tem é, a gente podia fazer mais. E às vezes a gente está preocupado com a nossa própria vida, fazendo as nossas coisas e não tem esse olhar de amor, de graça, de cuidado, de misericórdia. E o pior é que os carentes da nossa falta, às vezes dentro de casa, vão reproduzir a mesma coisa depois, lá com seus filhos. A gente pode mudar essa história hoje. A gente pode começar de novo e a gente pode fazer diferente. Então nos ajuda, Deus, primeiro lavando o nosso pecado. Depois nos dando, Deus, uma santa percepção das pessoas. Elas são muito mais importantes do que as coisas. Nos ajuda a ter isso em mente sempre. E ajuda a gente a olhar o carente na rua, na esquina, debaixo da ponte. Nos ajuda a olhar as senhoras desassistidas. A gente pode fazer tanto com tão pouco. Usa a nossa vida para a tua glória, Deus, por favor. Nos faz ser gente de bem, não só de palavra, mas de atitude. E que assim as pessoas vejam Jesus na gente. As pessoas possam te amar mais, te desejar mais, se aproximar do Senhor, porque a gente se aproximou. Ajuda a gente a ser mão de Cristo, braços de Cristo para abraçar nesse mundo tão carente. Obrigado porque o Senhor nos visitou hoje, nos desafiou e a gente quer colocar em prática. Ajuda hoje, essa semana, cada um a fazer algo para abençoar uma vida, dentro de casa e fora de casa, mas que a gente se encontre daqui a 15 dias e a gente possa ir na mesa mesmo, dizer, puxa, sabe, eu coloquei em prática, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo. A gente possa se alegrar com os feitos do Senhor, enquanto a gente te serve nesse mundo. Nos ajuda sim, a gente consagra a nossa vida para o Senhor hoje, em nome de Jesus, amém, amém.